Salve, salve galera, ontem estive no Couto Pereira, acompanhando o jogo aí entre Coritiba e São Paulo, uma quarta-feira chuvosa, o jogo às 7h30 da noite, contra uma equipe que tem um time muito mais caro que a equipe do Coritiba, e tem uma folha salarial bem mais cara que a do Coritiba, e no meu ponto de vista, o Verdão conseguiu aí até que jogar de igual para igual contra uma equipe que com certeza está em outra briga na tabela, né? Com certeza o São Paulo estará brigando aí no decorrer do campeonato pelas 6 primeiras posições, vai estar brigando ali por Libertadores, quem sabe G4, G6. O Rafinha, que era lateral direito aqui do Coritiba, foi revelado pelo Coxa, que teve grandes passagens aí pelo futebol alemão na Europa, jogou no Flamengo também, aquele velho Rafinha que jogou no Coritiba, foi revelado a diretor de São Paulo. São Paulo que estava numa crise até um mês atrás, porém eles reformularam algumas coisas, eles estavam com até salário atrasado, porém eles acabaram se arrumando, eles acabaram tendo aí uma reformulação interna e o São Paulo acabou meio que reagindo, né, ao seu estado emocional aí, seu estado anímico, e automaticamente conseguiu se recuperar tanto no Campeonato Paulista como também no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, eu acredito que assim, mesmo o Coritiba tendo perdido essa partida por 1-0, né? Eu não vi um Coritiba que não jogou futebol. Eu não vi um Coritiba que se abdicou de jogar futebol, ou que não teve vontade, que não teve a raça de estar jogando. O Coritiba, tanto no primeiro tempo como no segundo, propôs o jogo. É um estilo de jogo do Fernando Seabra, propor o jogo, ir para cima do adversário, até ele fica às vezes um pouco mais exposto na parte defensiva. Porém, o Coritiba foi para cima do São Paulo, sim, né? Tanto que o Coritiba, com o Lucas Fournier, teve uma bola na trave. Depois que tomou gol no segundo tempo do São Paulo, o Coritiba pressionou bastante buscando empate. Porém, a gente sabe que a Série A é um campeonato extremamente difícil. É um campeonato que tem equipes com muito investimento, com um aporte financeiro muito grande, que conseguem contratar jogadores que acabam fazendo totalmente a diferença, né? E o Coritiba ainda está um pouco atrás disso. O Coritiba está voltando numa Série B. Então, mesmo o Coritiba pegando uma equipe ali reserva do São Paulo pensando na semifinal da Copa do Campeonato Paulista, o Coritiba, por estar voltando da Série B e por não ter um aporte financeiro tão grande quanto essas equipes, até, na minha opinião, o Coritiba contratou de maneira que não foi tão... contratou assim, vamos dizer assim, contratou de maneira Breno Lopes, ali 14 milhões, né? Trouxeram o Breno Lopes, compraram o passe do Breno Lopes, fizeram com ele um contrato de 4 anos, trouxeram o Keno, trouxeram o Pedro Rocha, então trouxeram alguns jogadores que têm nome no cenário brasileiro, no cenário aí do nosso futebol, né? Que já fizeram, que já representaram alguma coisa, que já ganharam alguma coisa, que já marcaram ali o nome no futebol aqui brasileiro. Então o Coritiba tem até no seu elenco algumas peças importantes, tem no seu elenco algumas peças boas, de qualidade. E assim, o Coritiba, tanto no jogo contra o Red Bull Bragantino como no jogo contra o São Paulo, o Coritiba não jogou mal. O Coritiba não vem jogando mal essa temporada. Porém, são detalhes. O jogo é decidido em detalhes, o futebol é decidido em detalhes, principalmente na Série A, que é um jogo mais. É um jogo mais técnico, um jogo mais refinado. Mas assim, galera, eu acredito que o Fernando Seabra tem. E o elenco também eles não é por falta de vontade que a equipe do Coritiba não tem somado tantos pontos, que tenha sido eliminado do Campeonato Paranaense, não é por falta de disposição, de energia, de vigor dos jogadores ou falta de comprometimento do elenco, do plantel. Eu acredito que o Coritiba tá indo até numa direção que é interessante se a gente for pegar e comparar, né?
de 2023 para 2026, né? 2020, eu digo de 23 para 26. De 23 foi o primeiro ano da SAF da Tricorp aqui no Coritiba. No primeiro turno, o Coritiba somou 9, 10, 11, 12, 13 pontos no máximo. E agora o Coritiba já teve uma resposta um pouco melhor, somando os 3 pontos contra o Cruzeiro, somando aquele ponto contra a Chapecoense, buscou esses resultados fora de casa. Então, e o Coritiba tem tido grandes dificuldades de vencer dentro do Couto Pereira. O Coritiba tem tido muita dificuldade de somar ponto e de conseguir bons resultados dentro do Couto Pereira. Isso é uma coisa que vem acontecendo. A gente não sabe o porquê, até o Ronier na entrevista falou, a gente tem que jogar, a gente tem que pôr a bola no chão, tem que ter coragem para jogar no Coritiba. Talvez os adversários se fechem mais aqui, talvez a equipe sinta a pressão de jogar no Couto Pereira, mas o Coritiba não tem usado mais o Couto Pereira como aquele fator casa, como aquele fator para impor seu ritmo perante os adversários. Isso vai precisar uma hora voltar. Isso vai precisar voltar, porque o Coritiba vai precisar pontuar para atingir pelo menos aqueles 45 pontos mágicos para escapar da degola, certo? O Coritiba precisa atingir os 45 pontos para escapar do rebaixamento. Então o Coritiba precisa ou pontuar dentro ou fora de casa. Só que não é sempre que o Coritiba vai pontuar fora também. A gente sabe que jogando fora de casa tem a questão de deslocamento, tem a questão que os outros times vão vir muito motivados. Então, de alguma maneira, o Coritiba precisa voltar a pontuar no Brasileiro. Não pode perder tantos jogos como perdeu para o Bragantino, São Paulo. Tá certo que ainda é muito começo do campeonato, tá certo que ainda é o início do campeonato. Porém, o Coritiba precisa voltar a pontuar. Duas situações que eu achei que penaram bastante: Josué e Pedro Morisco. Dois atletas que ano passado se destacaram muito. Josué foi muito bem na Série B do ano passado, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da Série B do ano passado. O Pedro Morisco se destacou muito também. E esse ano tiveram uma baixa vertiginosa, estão muito desligados, não estão na mesma rotação. E só o Ronier que está se destacando esse ano, que também se destacou no passado. Ronier, Jaci, mas Pedro Morisco e Jaci tiveram uma baixa vertiginosa. É isso, pessoal. Satisfação. Saudações alviverdes.